Deus não tem problema. Por isso que Deus disse, você trabalha, e outra, deixa eu te falar, e Deus ainda prefere todos aqueles que Ele chama para trabalhar para Ele, Ele paga, e paga bem. Então, a gente tem muito essa coisa de, não, todo obreiro é digno do teu salário. Mais ainda, a Bíblia vai dizer que aqueles que trabalham para o reino são dignos de dupla honra. Aquele que se dedica 100% ao reino de Deus é digno de dupla honra. Todo mundo achou aí Romanos? Capítulo 15. Só para a gente começar a entender já um pouquinho sobre as ofertas. Vou voltar para o dízimo, mas eu estava aqui lendo a Bíblia e me deparei com esse texto. Onde que a Lívia foi? Que ela foi para lá, para fora. Ela saiu daqui, virou lá para lá, ela ali, entrou na casa de banho. Todo mundo achou Romanos capítulo 15? Verso 25. Mas agora, isso é Paulo falando também, mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço, olha aqui, ele está de partida, amém ou não amém? Amém. E ele está fazendo o quê? Ao serviço do povo de Deus. A serviço dos santos irmãos. Ou seja, Paulo era um obreiro do reino que trabalhava para os irmãos. É ele que disse. Ou seja, ele prestava um serviço. Verso 26. Porque os nossos irmãos da Macedônia e os da Acaia desejaram contribuir com uma oferta generosa, presta atenção, e dedicá-la aos santos irmãos mais pobres dentre todos os que vivem em Jerusalém. Verso 27, agora ele vai explicar por que eles fizeram isso. Eles assim procederam porque também lhes pareceu bem e porque se consideram seus devedores. Porque se os gentios têm sido feitos participantes dos seus bens espirituais por meio do Espírito Santo, creem então que devem lhe servir com os seus bens materiais. Preste atenção. Por isso que a pergunta: bens espirituais são pagos com bens materiais? É o que acontece aqui. O que acontece aqui? Preste atenção. As pessoas que estavam na Macedônia e na Acaia aceitaram a Cristo. Eram gentios que receberam a Cristo como Senhor e Salvador da tua existência. Ali formou-se ali um grupo de pessoas, uma igreja, e ali eles começaram a ser abençoados, amém ou não amém? Começaram a receber bênçãos espirituais, conversão, muitos foram convertidos, não tenho dúvida, milagres, dons do Espírito, vidas sendo libertas, curas. Então essas pessoas da Macedônia e da Acaia decidiram fazer o quê? Decidiram abençoar as pessoas da igreja de Jerusalém, porque eles disseram: olha, nós fomos participantes dos bens espirituais, ou seja, por causa de vocês nós recebemos a Cristo, então nós queremos abençoá-los com os nossos bens materiais, ou seja, uma oferta generosa. Sabe por quê, irmão? Eu vou perguntar, você não responda, tá bem? Para você não se expor.
Quando foi a última vez que alguém te ofereceu uma bênção espiritual e você compensou ela com um bem material? A gente não tem essa mania, a gente não tem esse hábito de abençoar material. E aqui não estou dizendo só de dinheiro, tá bem? Não estou dizendo só de dinheiro. Pode ser qualquer tipo de bem material. Sei lá, você pode dar o seu carro para alguém. Você pode dar o seu terreno para alguém, ó. Olha aqui, estou dando um exemplo, tá bem, meus irmãos? Calma lá. Aquela pessoa que te trouxe para Jesus poderia ter recebido de você um carro, porque tem coisa mais importante na tua vida do que isso. Mas não, o que a gente diz? Muito obrigado. Muitas vezes nem fala mais com essa pessoa, muitas vezes nem olha mais na cara dessa pessoa, muitas vezes nem conversa mais com essa pessoa. Nós tínhamos que ser gratos a essa pessoa eternamente, porque ela trabalhou, prestou um serviço que foi. Essa pessoa que te trouxe para Cristo, ela foi o meio que Deus usou para te alcançar. Amém. Pior, vocês conseguem compreender o que eu estou dizendo? A gente dá só um joinha, muito obrigado, tchau, tchau. Só estou dizendo de uma pessoa, foi aquela que te trouxe para Cristo. Só estou dizendo de uma. Eu não estou dizendo daquela que orou por você, eu não estou dizendo daquela que ora por você, eu não estou dizendo daquela que faz, não estou dizendo dessas outras todas. Também não estou dizendo que você tem que ficar dando dinheiro para essas pessoas. Não é isso que eu estou dizendo, meus irmãos, pelo amor de Deus. Mas eu estou só te mostrando um texto bíblico que é um princípio. Porque nós estamos falando de finanças, nós estamos falando de prosperidade bíblica. E esse é um princípio que às vezes a gente tem que começar a colocar em prática. Por exemplo, vou dar só um exemplo só para ilustrar, tá bom, irmão? Não é que eu estou dizendo que você tem que fazer isso, pelo amor de Deus. É trazer um bolo para o teu pastor. É trazer um saco de laranja para ele. É trazer para a irmã que você sabe que ora por você, que intercede por você, um miminho. Está conseguindo compreender o que eu quero dizer? Cumprindo o princípio bíblico. Que às vezes a gente... Lembra que eu falei para vocês que tem um pastor amigo meu que eu costumava mandar oferta para ele, sem ele nem saber? Por quê? Porque era uma pessoa que trabalhava muito no início do meu ministério. Ele recebia os chamados, então as pessoas ligavam para ele e chamavam ele para pregar na igreja. E aí ele falava, olha, para o seguinte, liga aqui para esse irmão aqui, que era eu, pede para ele ir aí, que é o menino de Deus e tal, não sei o que, eu recomendo. Ou seja, ele deixava de ir para que o meu ministério pudesse avançar. Estão conseguindo compreender? Então a gente tem que começar a aprender a ser assim. Pessoas que trazem bênçãos espirituais para nós podem sim receber bens materiais como forma de pagamento por aquilo. Então, pastor, eu não sei fazer bolo, não tem pé de laranja na minha casa, posso dar uma oferta? Pode. Estão conseguindo compreender ou não? Eu sei que às vezes é meio difícil a gente tocar nesses assuntos, porque as pessoas elas tendem sempre a levar para o outro lado. Mas aqui tem pessoas maduras na fé, pessoas que compreendem o princípio bíblico. Amém ou não amém? Amém. Então, esses ex-gentios da Macedônia queriam enviar bens materiais para os irmãos que estavam em Jerusalém. Por quê? Como que funcionava? A Jerusalém era como se fosse, trazer para a nossa realidade, Jerusalém, a igreja de Jerusalém, onde estavam os apóstolos, aquela coisa toda, era como se fosse Coimbra, e as outras missões todas eram essas igrejas da Ásia. Então, esses irmãos gentios, preste atenção, eles que viraram crentes na Macedônia e na Caia, eles falavam, olha, a igreja de Jerusalém, eles oraram por nós,
eles jejuaram por nós, e agora nós estamos aqui recebendo bênçãos espirituais porque eles estão lá orando por nós, porque eles trabalharam por nós, porque eles enviaram pessoas para vir aqui pregar a palavra. Então vamos mandar para eles uma oferta generosa, porque nós participamos de bênçãos espirituais por causa deles. Então eles trocaram as bênçãos espirituais que eles receberam por bens materiais que eles enviaram. Ok? Então, bênçãos espirituais podem ser pagas com bens materiais? Sim. Com gratidão, como forma de reconhecimento, como forma de que eu reconheço Deus na vida de vocês, eu sei que Deus está sobre vocês. Louvar. Então, conseguindo compreender, irmão? Olha só o que a Bíblia vai dizer: prefiram dar honra aos outros do que a si mesmo. É importante a gente ter essa concepção, principalmente no momento que a gente está passando agora, que é uma transição, né, de uma pessoa que fez muito por nós, um casal, uma família que fez muito por nós durante muito tempo, e que vai chegar a uma outra família, e que essa família já chega, olha que bênção, essa família já vai chegar com a nossa mente transformada em relação a isso. Porque às vezes a gente acha que é assim, a gente quer espiritualizar as coisas. Ele é pastor, o problema dele, é a obrigação dele. Ele que faça, ele que ore por mim, ele que jejue por mim, ele que vem aqui orar e derrama cura sobre a minha vida, e eu só recebo, 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 e eu só recebo. Aí a gente espiritualiza o negócio e fala: mas como que eu posso devolver uma bênção espiritual? Vou orar pelo pastor também. Ora nada, irmão. Consegue compreender? Então, olha só o que aconteceu. Continuando nesse princípio, já falei sobre isso. Quem lembra da viúva de Sarepta? Todo mundo lembra dela. Então, quando Elias chegou lá na casa dela, ele disse para ela assim: olha, o que você tem aí na tua casa? Ela disse: olha, eu tenho aqui um punhadinho de farinha, um pouquinho de azeite, vou fazer um bolo aqui para mim e para o meu filho, a gente vai comer e depois a gente vai morrer. Ele falou: tá bem, então faz o seguinte, faz o bolo, mas dá para mim. Ou seja, o único bolo que ela tinha para comer e depois morrer, o que o profeta fez? Dá o bolo para mim, você não vai comer coisa nenhuma, você não vai comer nada. Por quê? Por quê? Porque a bênção espiritual que estava sobre ele, essa mulher pagou para ele a bênção espiritual antes de receber. Consegue compreender? A diferença dessa mulher para nós. Nós já recebemos a bênção espiritual e mesmo assim não pagamos, porque queremos espiritualizar a coisa e falar: não, Deus lhe pague. Essa mulher não, essa mulher ela pagou o bem material que ela tinha antes de receber a bênção espiritual. Detalhe, ele nem falou para ela, presta atenção, gente, o tamanho disso aqui, ele nem falou para ela que depois que ele comesse o bolo, que ela ficaria sem nada, que ele multiplicaria o azeite dela. Ele nem disse. Presta atenção no nível dessa mulher. Aí a gente quer que aconteça na vida dela, a prosperidade que teve na vida dela, a gente quer que aconteça na nossa. Só que a gente não faz o que ela fez. Não fazemos nem metade do que ela fez, mas queremos ser próspero igual ela foi. Irmão, sinto lhe informar, você não vai ser próspero como ela, que derramava azeite e não parava de sair, se você não fizer o que ela fez. Por que você acha que você vai ser próspero igual ela sem fazer o que ela fez?
se Deus é um Deus de princípio? Então quer dizer que Deus pode fazer com você o que fez com ela, sem você fazer para Ele o que ela fez. Ah, então Deus é assim, então é assim que Deus age. Ah, porque Ele foi com a tua cara, que Ele achou você mais bonito. Então essa mulher, ela já pagou com os bens materiais o profeta, sem nem receber a bênção espiritual. Olha aqui, Saul. Saul também queria um bem espiritual. Quem lembra? Quem lembra? Ah, não, vou perguntar. Não. Eu vou contar. Você não lembra, mas eu vou falar. Você lembra que ele saiu à procura do jumento, das mulas, lembra? Ele não sabia onde elas estavam. E ele saiu à procura e pediu para que Deus o ajudasse a encontrar as mulas. Ou seja, ele queria saber de maneira sobrenatural onde as mulas do pai dele estavam. Ou seja, ele queria uma bênção. Se eu sair daqui, deixa eu ver onde eu nunca fui. Aqui hoje em dia é diferente, mas se eu sair daqui hoje a pé para ir para, sei lá, qualquer cidade aí, ou qualquer na Espanha. Ah, eu vou chegar lá, Senhor, sozinho. Isso, eu não sei chegar lá. Ah, eu vou procurar alguma coisa que eu nem sei onde está. Então, Saul queria a localização geográfica das mulas, que ele não sabia onde estava, ou seja, ele queria um milagre. O que ele fez? Abre lá, 1 Samuel, capítulo 9. Nem ia falar do Saul, mas... 1 Samuel, capítulo 9. Verso 6: E o servo lhe respondeu: Eis que há nesta cidade um varão de Deus, e é um homem muito estimado. Você lembra da história, né? Ele foi procurar as mulas e falaram para ele do profeta Samuel. Tudo o que ele diz acontece de maneira infalível. Vamos-nos agora lá, talvez ele nos diga o caminho por onde devemos ir. Estava procurando as mulas. E disse Saul ao seu servo: Mas eis que se lá formos, o que levaremos ao homem? Olha só. Pois em nossos alforjes já não há pão, e nenhum presente temos para levar ao varão de Deus. O que temos? E o servo, olha aqui, o judeu, ele já sabe, preste atenção, o judeu ele sabe, e aqui é a prova disso, que se conquista bens espirituais pagando bens materiais. Olha lá, verso 8: E o servo respondeu a Saul e disse: Eis que tenho em minha mão a quarta parte de um ciclo, de prata, 3 gramas mais ou menos de prata. Isto darei ao varão de Deus para que nos diga o caminho. Antes em Israel, quando um homem ia consultar a Deus, dizia assim: Vinde, vamos ver o vidente, pois o que agora se chama profeta, antes chamava-se vidente. Olha só, então, só te contextualizar, ele precisava de um milagre, amém? Saul precisava de um milagre, porque não sabia onde estavam as mulas, precisava de um milagre. Aí o colega falou: olha, eu conheço um profeta, tudo que ele fala acontece, então vamos lá falar com ele, porque ele vai te dizer onde estão as mulas. Olha o que Saul disse: mas peraí, eu não tenho nada para dar para ele, eu preciso de um milagre, mas eu só vou até ele se eu tiver algo material para oferecer. Ou seja, eu ofereço bem material porque quero
Mas nós aqui tem que ficar pedindo pelo amor de Deus para os cristãos, tem que pedir pelo amor de Deus para eles dar oferta, tem que pedir pelo amor de Deus para eles dizimar, tem que pedir pelo amor de Deus para eles tirar o escorpião do bolso. Vocês usam essa expressão aqui? Não? Como que chama o escorpião? Como que chama o escorpião? É lacraia? É uma lacraia? Escorpião. O animal, vocês têm, sabe qual é o animal, não sabe? Imagina se você tem um escorpião no bolso junto com o dinheiro. Você vai pôr a mão no bolso? Não, então. Essa é a nossa expressão. Tá com o escorpião no bolso? Tira o escorpião do bolso para poder pegar o dinheiro. Ou seja, a gente costuma dizer que quem que tem escorpião no bolso. Eu tenho um ponto furado. Então, nós cristãos, não queremos fazer nem o mínimo, que é dizimar e ofertar, ainda mais pagar bens espirituais, como não faz. Consegue compreender o cerne do negócio? Agora você começa a entender por que o judeu é próspero. Também por isso. Eles já têm esse. Eu já falei aqui uma vez e vou falar de novo. E o judeu é assim. Se o judeu quer que Deus providencie um milagre na vida dele para ele poder comprar um computador, e o computador custa 100 euros, ele não vai pagar 100 euros para conseguir um computador, porque ele vai lá e compra um. Então, se ele quer um computador porque ele não pode ter, e ele quer que Deus faça um milagre na vida dele, ele então oferta, paga, não, o dobro e compra 2. Ele dá 10 euros. Olha, um exemplo. Olha, Deus, eu vou dar aqui 10 euros no seu altar ou para o profeta, seja lá o que for, porque eu preciso de um milagre, porque eu preciso de um portátil. Agora, se ele precisa que a esposa seja curada de um câncer, de um cancro terminal, ele não vai dar 10 euros. Sim. Ele vai dar 5 mil, 20 mil, 30 mil, porque ele sabe que o tamanho do milagre diz o tamanho da oferta. Está conseguindo compreender? O que a gente faz? O mesmo que você dá para conseguir um emprego, você dá pela salvação do teu pai, da tua mãe, do teu marido. Quando for falar sobre oferta, a gente toca nesse assunto. Porque até para isso, olha aqui, não é que Deus... Não é que você está comprando Deus, não é que você está barganhando com Deus, não é que tem tamanho das coisas para Deus, é que Deus, Ele é coerente. Se você quer uma bicicleta e oferta 1 euro, Ele até de repente te abençoa com a bicicleta. Agora, se você quer a salvação da vida do teu filho, você não pode dar 1 euro. Ele vai falar, a salvação do teu filho tem o mesmo preço que a bicicleta? Deus é coerente. Consegue compreender? Ele vai exigir de você um pouquinho mais de esforço, como foi a viúva de Sarepta. Então quer dizer que você vai olha o nível que ela estava. Então quer dizer que você vai comer o bolo e vai morrer você e o teu filho. É grave ou não é grave isso? É grave, gravíssimo. Imagina você sabendo que daqui a pouco você vai chegar na tua casa, vai jantar e vai morrer. É grave isso. Então o que Deus pediu dela? Tudo. Ela não podia dar só uma migalha, ela tinha que dar tudo. Esse é o nível de compreensão que a gente tem que ter quando a gente fala de relacionamento com Deus em relação a bens materiais e espirituais. Não estou dizendo que você tem que barganhar com Deus, não é isso. Mas você tem que estar disposto a abrir mão de tudo se necessário for. E às vezes Ele faz esses testes assim com a gente. Às vezes você está ali, eu já passei por isso várias vezes. Às vezes você está ali e tal, estou aqui com 100 euros, ele te pede os 100 euros. Fala com ele, irmão. Mas eu já fiz isso um monte de vezes. Eu aqui, e Deus falava, eu quero tanto. Eu falei, tá maluco, você acha que eu, irmã, vou chegar na oferta, vou dar 300 euros de oferta na igreja? Que é isso? Vou nada. Eu também pensei assim várias vezes. Vou nada, tá maluco.
Não, isso é coisa de Deus, não. Isso é coisa da minha cabeça, isso. Isso não é de Deus, não. Isso é coisa da minha cabeça, isso. Não pode ser. Pode ser a diferença entre o romper e o permanecer na mesma. Vai por mim, mal não vai fazer. Amém ou não amém? Amém. Podemos voltar para o dízimo? Bora lá. Só senti no coração de falar com você sobre isso hoje. Vamos lá. Eu nem sei mais onde está aqui a minha aula. Então, vamos ver se a gente finaliza essa parte aqui. Mas já é 9h10. Nem comecei. Não. Começamos na hora. É que passa muito rápido o tempo. Muito bem. Então, nós no nosso último encontro, falamos um pouco sobre José, amém? Então, todos nós sabemos que José, presta atenção, falamos bastante sobre José, não vou fazer recapitular muito não, já vou direto ao ponto. Nós sabemos que José aponta para Cristo, amém? José é um tipo de Cristo. Então, o que ele está fazendo? O que ele fez no Egito? Que nós formos falando. Então José, ele aponta para Cristo, amém? Ele é um tipo de Cristo. Então, o que ele fez? Ele comprou, ele pediu para o povo, lembra? Pediu para o povo trazer oferta, lembra? Trazer os alimentos, que ele ia gerir isso, que ele ia fazer a gestão disso, e depois ele ia devolver. Amém ou não amém? Então o que ele está fazendo? Ele é um tipo de Cristo, ou seja, o que Cristo fez? O mesmo que José fez no Egito. Cristo comprou de volta para Deus tudo que era de Deus. Todos nós, toda a humanidade. Eu comprei tudo que quem criou o homem? Deus. Então o homem é criatura de Deus. Só que foi vendida, foi entregue para Satanás. Então o que Jesus fez? O mesmo que José. Jesus vem, compra toda a humanidade de volta para Deus. Consegue compreender? Porque José não comprou, olha aqui, José não comprou para ele. Quando José pede para o povo, exatamente, traga para mim aquilo que já é de Faraó. Toma, olha, Faraó vai dar semente para vocês, vocês vão plantar, a semente já era dele, vocês depois tragam para cá tudo que vocês tiverem, que depois eu devolvo para vocês. Não foi isso que ele fez? Ou seja, Jesus não comprou a humanidade para ele mesmo, comprou para o Pai. Olha Apocalipse capítulo 5, a gente leu? Isso. E cantavam, capítulo 5, versículo 9, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os homens, de toda a tribo, língua, povo e nação. Então, José não comprou os grãos para ele, comprou para Faraó. José comprou todo o gado, lembra? Toda a terra. Todos os egípcios, todos os cananeus se venderam como escravos para José. Aí José traz a semente, e agora você vai, presta atenção, e José traz a semente e dá para eles a semente. E é por isso que a Bíblia vai dizer que Jesus é quem dá a semente. Nós já lemos esse texto aqui, 2 Coríntios capítulo 9, abre aí. 2 Coríntios 9. Nós já lemos esse texto aqui.
2 Coríntios capítulo 9, verso 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Ou seja, José veio, assim como Jesus, deu a semente. E olha o que o José disse: vocês vão semear a semente que eu estou dando para vocês, e de tudo aquilo que vocês recolherem, 1/5, ou seja, 20%, é de Faraó. Mas quem deu a semente? Faraó. Faraó que deu a semente para o povo. Da mesma forma que nós lemos aqui em 2 Coríntios capítulo 9, Jesus deu para nós a semente, e também nos dá pão. Por que ele também nos dá pão? Não, porque ele não quer que você coma a semente. Então ele te dá a semente para você semear. Enquanto a semente, preste atenção, nós falamos sobre isso quando falamos sobre o princípio lá atrás de Gênesis. Ele te dá a semente para você semear. Enquanto a semente vai crescer, você não vai morrer de fome, porque ele também te dá pão. Ou seja, o teu emprego, o teu trabalho, a tua renda, ele te dá. E enquanto aquilo não gera frutos, ele te sustenta. Sai pegar ou não? Ou seja, olha só o que José disse: vocês vão trazer 80%, 80% do que brotar e florescer e crescer é de vocês. Vocês só tragam 20%. E ainda eu lembro que eu comentei isso na aula. Nossa, que negocião, né? Imagina, você é escravo, não tem nada. Escravo não tem nada. De repente você tem terra para plantar, de repente você tem semente para semear, e você ainda vai ficar com 80% de tudo aquilo que crescer. Que negócio excelente! Imagina você, irmão. É porque você não se coloca no teu lugar. Você é um escravo que não tem nada, que pela misericórdia de Deus ele decidiu te dar um emprego, pela misericórdia dele ele decidiu te dar uma renda, pela misericórdia dele ele decidiu te dar até uma casa para morar, e aí ele só pede 10, mas você não quer dar nem 10. Você tinha que estar feliz se tivesse só 10, mas ele te deu 90 do que é dele, e você não quer dar para ele nem 10. Tenta se colocar nessa situação desses escravos, meu irmão, que eu estou fazendo uma comparação para você entender a tua realidade, a minha realidade. Nós somos escravos, nós não temos nada, nada é nosso. Seu trabalho não é teu, teu carro não é teu, o dinheiro que cai na tua conta não é teu, nada é teu. Se você ganha 1.000, se caísse na sua conta 1.000 e você ficasse só com 100, você tinha que dar glória a Deus pelo 100, porque não é teu. Aí Deus faz ao contrário, ele fala: fica com 900 e só me dá 100, e aí você não quer dar, porque você não tem mentalidade de escravo, você não tem mentalidade de servo, você acha que é teu. Está conseguindo compreender ou não? Isso que é o problema das pessoas. Aí Deus te dá uma herança, você nem sabia que existia, morre lá um velhote lá não sei aonde, você nem sabia que existia, caiu um dinheiro na tua mão, você acha que é teu. Aí Deus te pede, você não quer dar, você acha que é teu. Você conquistou, você trabalhou, você lutou, você suou, não, caiu no teu colo, e aí você acha que é teu. Quem está aí? Amém. Escravo não tem direito a nada, meu irmão. Se você é escravo de Cristo, se você é servo de Cristo, você faz aquilo que Ele pede para você fazer. Se Ele falar, você vai ficar só com 10%, você fica só com 10%. Se Ele falar, você fica com 90 e me dá 10, você fica com 90 e dá para Ele 10. E aí, por generosidade, dos seus 90 você ainda dá mais uma porcentagem.
E ainda por princípio, quando alguém te dá uma bênção espiritual, você abençoa materialmente. E aí você vai mostrar realmente que o seu servo, que você é servo dele, não do mamon. Tá aí ou não? Conseguiu compreender a tipologia de José? Agora eu posso ir para frente? Então, uma vez compreendeu a tipologia de José com Cristo, estou falando de Novo Testamento, já não estou mais falando de Velho. Estou falando de dízimo no Novo Testamento. Se você já pegou, presta atenção. Quando Deus colocou o homem no Éden, no jardim, Ele deu 3 tipos de reinos para ele. Já falei sobre isso também aqui, né? Quantos reinos deu Deus? 3 reinos. Então vamos lá, reino animal. Reino animal, reino vegetal, o reino marinho. Não todos, isso aqui não são aqueles reinos que a gente aprende na escola, tá bom, irmão? O reino das amebas e não sei o que, não é disso. Então, Deus deu para o homem, olha, domine sobre todos os animais da terra. Toda a planta, erva, não sei o que, lhe servirá de alimento. Domine sobre todos os animais do mar. E o reino mineral, Deus não falou nada. Pelo contrário, Ele disse, lá em Ageu no capítulo 2, versículo 8, toda a prata é minha. Prata e ouro. Ou seja, Ageu capítulo 2, versículo 8, se você anotou aí, minha é a prata, meu é o ouro, assim diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, se todo o ouro da terra é dele, nada é teu. Se toda a prata da terra é dele, nada é teu. Se o nosso dinheiro, se o nosso salário que a gente recebe hoje, e falei sobre isso na última aula também, se o dinheiro que a gente recebe é lastro de ouro, não é teu. Ou seja, Satanás que nos instigou a desejar esses caras aqui, porque é o que ele desejou, lembra? Ou seja, quando Deus olha para o homem, quando Deus olha para você, quando Deus olha para a humanidade, Ele vê um homem, preste atenção, que perdeu o domínio sobre as coisas que Ele deu. Você lembra da história? Deus deu isso tudo aqui para o homem, mas o que o homem fez? Entregou para Satanás. Lembra que Satanás, quando chega para Jesus, diz assim: olha, se você prostrado me adorares, veja todos os reinos do mundo, eu te darei, porque a mim foi entregue. Ou seja, quando Deus olha para o homem, Ele vê um homem que perdeu o domínio sobre todas as coisas que Deus deu para ele. Preste atenção, que aqui o negócio vai começar a ficar fundo. Aí Ele fala: se eu der para ele, o que Ele vai fazer? Se ele já perdeu esse, se já perdeu esse, se ele já perdeu esse, se eu der esse, o que vai acontecer com ele? Ele vai perder também. Então esse eu não dou, esse é meu. Então agora que você está inserido em Cristo, agora que você está inserido em Cristo, você precisa o quê? Retomar autoridade sobre essas coisas. Como assim? O nosso desejo são consumidos pelo ouro e pela prata. Você pode falar o que você quiser, irmão. Ah, não, eu não me deixo levar. Todo mundo. Você trabalha porque você quer ter dinheiro. Não tem jeito. Em muitos momentos nós somos movidos por isso. Amém?
Eu não sei o que você gosta de fazer, se você gosta de viajar, se você gosta de comer, se você gosta de passear, se você gosta de... Tudo isso envolve a necessidade, em algum momento, do dinheiro. Não tem jeito, irmão. E não é um problema, isso não é um problema. Tá bem? Presta atenção. O grande problema é que esse cara aqui, ele vai te trazer para o outro lado da história. Qual é o outro lado da história? De um lado você tem o propósito de Deus, e do outro você vai ter, vou colocar aqui, sei lá, a vida sem Cristo, vai. Quando você vive uma vida sem Cristo, com certeza você vai sempre buscar esse cara aqui, certo? É normal. Você vê as pessoas, o que elas fazem para ter riqueza, para ter dinheiro, para ter poder, para ter... E tem o propósito de Deus aqui. Mesmo você vivendo o propósito de Deus, esse cara aqui, ele é tão poderoso, que ele é chamado do Senhor por Jesus, que você está sempre pendente para ele. Está conseguindo compreender o que eu estou dizendo? O propósito de Deus para a tua vida é que toda a terra esteja sujeita a você. Só que, se você se deixa levar por isso tudo, você se afasta do propósito. Estou sendo claro? Olha que Deus sonha grande para você. Deus quer muita coisa para você. O sonho de Deus é enorme para a tua vida. Só que Ele precisa controlar o quanto que Ele te dá disso, para que você não se afaste disso. Então, o que eu quero dizer? Quanto mais você tiver autocontrole, certeza do teu propósito e domínio próprio sobre essas questões, mais Ele vai te prosperar. Se Deus te prospera hoje e amanhã você perde o propósito e afasta da fé, você acha que Ele vai fazer isso? Não vai. Não vai. Não vai. Porque Ele prefere você, na condição atual que você está, do que te prosperar e você se afastar. O que eu quero dizer, muitos cristãos não prosperam por causa disso. Porque Deus sabe que o dia que prosperar aquele cristão, ele vai pegar um avião, vai sumir no mundo e não volta nunca mais. É? Consegue compreender ou não? Quando Adão pecou, ele perdeu todos esses reinos que ele tinha. Por quê? Deus sabe que tudo aquilo que Ele dá para você, você tende a jogar fora. E você vai se tornar escravo daquele que te faz pecar. Preste atenção. Abre lá, 2 Pedro capítulo 2. Segunda Pedro. Enquanto você vai abrindo aí, meu irmão, Deus quer te prosperar. Olha aqui, Deus já deu para o homem todo o reino animal, todo o reino vegetal, todo o reino marinho. Olha, se Ele já te deu 3 de 4, você acha que Ele não quer te dar esse último? Claro que Ele quer. Só que Ele sabe que se Ele te der e você não estiver preparado, você vai perder como você fez com os outros 3. 2 Pedro capítulo 2, verso 19. E aí você vai assumir uma dívida que você não pode pagar, que foi o que aconteceu conosco, olha só. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Ou seja, se Deus te prospera e você não está preparado, e se você é vencido pela prata, pelo ouro, você se torna escravo dele. Posso ler aqui, pastor? Pode. 8.
pois cada pessoa é escrava daquilo que a domina. Isso. Então o que acontece? Jesus já veio e resgatou isso aqui que o homem perdeu. Só que isso aqui, Deus não deu para o homem, é dele. Então ele sabe que se ele te entregar isso aqui, te prosperar, e você não souber lidar bem com isso, como Adão não soube lidar bem com isso, você vai se perder e vai se tornar escravo de Mamon. Porque todo aquele que deve é escravo. Provérbios capítulo 22, verso 7 vai dizer assim: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Ou seja, de qualquer forma você vai se tornar escravo. Está conseguindo compreender ou não? Então Adão contraiu uma dívida aqui que ele não podia pagar. E se tornou escravo do pecado, porque pecou. O problema é que o senhor do pecado é o próprio Satanás. Ou seja, ele pecou e entregou o domínio de tudo para Satanás. Agora, irmão, fala para mim: escravo plantando a colheita dele? Escravo plantando, a colheita é dele? Não. Se o escravo que planta e tem filho, a colheita é do filho? Não. Esse era você antes de Jesus. Tudo aquilo que você plantava, tudo aquilo que você recebia, tudo aquilo que você semeava, nada daquilo era teu. É por isso que a gente vê as pessoas aí no mundo aí, ó. Um monte delas ganha ordenados até altíssimos, mas vive numa situação deplorável. Por quê? Tudo que entra, por quê? Não é nada dele. Posso falar algo poderoso aqui? Vocês não me levem a mal. A sua casa era do diabo. Era do diabo. Porque você era dele. O seu dinheiro, antes de Jesus, era do diabo. O seu carro era do diabo. Seus filhos eram do diabo. Sua empresa, se você tivesse, era do diabo. Porque você era dele. Então tudo que você tinha era dele. Ah, pastor, não era não. Não era. Efésios capítulo 2, verso 2. Em outro tempo, todos vós andáiveis debaixo do domínio do príncipe deste século, do príncipe deste mundo, do espírito dominador, debaixo da operação e do domínio do príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Todos. Em outro tempo, todos vós andáveis debaixo do domínio do príncipe deste século. Vou traduzir para você. Antes de Jesus entrar na tua vida, você andava agarradinho com o diabo. Sabe aquela pessoa que não conheceu Cristo ainda? Ele anda assim, lado a lado com o diabo. Por quê? Pertence a ele. Ou então pega essa página aqui de Efésios capítulo 2, rasga e joga fora. Está conseguindo entender ou não? Aí então, Jesus entrou na tua vida. Olha que benção. O Espírito Santo agora mora dentro de você. Só que o diabo está onde? Ele estava agarradinho. Aí Jesus Cristo te pegou, o Espírito Santo entrou e o diabo está onde? Está do teu lado agora, te olhando. Está ao redor. A dívida foi paga. Quem pagou a dívida? Adão? Não. Você? Não. Cristo comprou
você de volta para Deus. Antes você era do diabo. Jesus falou: quanto que ele vale? Eu quero comprar essa Fátima aí de volta. Quanto que ela vale? Sangue inocente, toma, dá de volta, é minha. Foi isso que Jesus fez. Essa aqui, Edma, qual que é o preço? Eu quero ela de volta. Qual que é o preço? Sangue inocente, toma o meu. Toma, pegou de volta. Jesus comprou todo mundo. Amém. Ou seja, antes você pertencia ao diabo, agora você pertence a Cristo. Glória a Deus. Ou seja, você pertence a Ele. Está conseguindo compreender ou não? E qualquer demônio que decidir entrar na tua vida vai acessar uma terra que tem dono. E o dono vai reclamar. Quem está aí, diga amém. Amém. Então agora que ele te comprou, olha o que a Bíblia diz. Ele te libertou. Te libertou do quê? Das correntes que Satanás te aprisionava. Das correntes da morte. Mas olha aqui para mim. Jesus não te libertou dele. Porque a gente acha isso. Não, que eu sou livre. Não, você não é livre. Você é livre das correntes de Satanás. Você é livre do poder da morte. Você é livre daquele outro que você pertencia. Agora, mas você não é livre de Jesus, porque Ele te comprou. Se Ele te comprou, você pertence a Ele. Ou seja, olha o que Paulo vai dizer. 1 Coríntios capítulo 7. Primeira Coríntios capítulo 7. Deixa eu ver como está nessa Bíblia aqui e nessa outra aqui. Aqui na sua vai estar mal. Deixa eu ver se na minha também vai estar. Ah não, a minha está boa nessa aqui. Vamos ver nessa aqui. 1 Coríntios capítulo 7. Todo mundo achou? Verso 22. Porque o que é chamado... Porque aquele que foi chamado no Senhor... Não, verso 20, peço desculpa. 1 Coríntios capítulo 7, verso 20. Cada um fique na condição em que foi chamado. Foste chamado quando ainda eres escravo? Não te aflijas, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveite o melhor. Porque aquele que foi chamado no Senhor... sendo escravo, já é um liberto no Senhor. E assim também aquele que foi chamado sendo livre, é escravo. Se na sua está escrito servo, risca e coloca aqui escravo. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo escravo, é liberto no Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, escravo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço. Não vos façais escravos dos homens. Eu sou livre. Não, você não é livre. Você é escravo de Cristo. Amém. Você é escravo dele. Você não tem uma vontade própria. Para falar a verdade, você nunca teve. A sua vontade antes de Cristo era a vontade que o diabo queria que você tinha, porque você pertencia a ele. Agora você pertence a Cristo. Então você também continua sem vontade, porque você tem que fazer a vontade do teu novo dono. Romanos capítulo 6, verso 22 vai dizer assim: mas agora, libertados do pecado e feitos escravos de Deus, tendes o vosso fruto da santificação e por fim a vida eterna. Ou seja, não tem jeito, meu irmão, você continua escravo. Se você for ler aqui essa palavra, aí eu mandei você riscar servo, porque lá a palavra grega aí é escravo. É porque no português,
português a gente tem tendência a usar certas figuras de linguagem para amenizar algumas palavras que a gente acha que é muito pesada. Por exemplo, o pessoal olha para mim e fala assim: olha lá, o pastor Eric tá gordinho, hein? Tá gordinho não, tá gordo. A gente que usa gordinho que é para ficar mais bonitinho. No português tem muito isso, mas aqui a palavra é escravo. Aí não, escravo é muito pesado. Põe servo aí. A palavra grega é escravo. Se você for ler lá na King James, está escrito slave. Slave é escravo. Não tem essa. Tem até o nome, como chama, amor, essa figura de linguagem que a gente usa? Esqueci agora. Tem o nome essa figura de linguagem que a gente usa. Eufemismo? Acho que é eufemismo. Quando a gente quer dizer uma coisa, mas a gente usa uma palavrinha mais bonitinha que é para não... Não, pastor Eric tá gordo. Não é que gordo é muito... Ainda mais hoje em dia, né? Tá gordo, né? Tá gordinho, tá cheinho, né? Não é cheinho, o pastor Eric tá gordo. Amém ou não amém? Amém. Eufemismo. É a figura de linguagem. Em português tem isso. A gente usa umas palavras para poder ficar mais bonitinho, para amenizar uma ideia que a gente quer passar, que pode chocar, pode ser muito dura. Hein? João Ferreira, quando foi traduzir a Bíblia, porque João Ferreira traduziu a Bíblia do latim para o português. Ele usou a Vulgata Latina para o português. Por isso que tem tantas diferenças. Essa minha Bíblia aqui, por exemplo, ela foi traduzida do Textus Receptus, que é o texto original em grego. Porque não sei se você sabe que a Bíblia não foi escrita a Bíblia foi escrita em grego, o Novo Testamento. Então, João Ferreira de Almeida, português. Sim. O João Ferreira de Almeida, português, que viveu mais ou menos 1500 e qualquer coisa, ele foi traduzir a Bíblia para o português, foi a primeira tradução para o português, não existia Bíblia em português, e ele traduziu da Vulgata Latina, ou seja, dos textos já lá em latim. Ele não traduziu da palavra do grego, porque eu não sei se você sabe, só te dar uma notinha aqui para enriquecer o seu conhecimento. Existem mais de 5.900 textos originais. Os textos originais não existem. Presta atenção, quando alguém for querer te encurralar. O texto que Paulo escreveu, que João escreveu lá no papiro, esses textos não existem. O que existem são pequenos fragmentos desses textos originais. Então, alguns versículos, eu acho que tem um texto, esqueci o nome, que é um pedaço do livro de Mateus que tem assim, não tem nenhuma página. E esses originais existem só esses pedacinhos. O que existe? Cópias que foram feitas desses textos originais. Então, uma pessoa que foi lá e que leu o texto original que Paulo escreveu e copiou aquilo em grego. O que existem são essas cópias. São mais de 5.900 cópias do Novo Testamento em grego. Dessas 5.900, para você ter uma ideia, dessas 5.900 cópias feitas por pessoas diferentes. Vamos imaginar aqui que foram 5.900 pessoas que copiaram esses textos, que pegaram o original e copiaram. É como se fosse assim, olha, aqui está o texto original que Paulo escreveu. Então a irmã Fátima fez uma cópia, a Gemima leu e fez uma cópia, a irmã Aline leu e fez uma cópia. São mais de 5.900 cópias do original. Sabe qual que é a porcentagem? Se você já fizeram isso, juntaram todas essas 5.900 cópias, sabe qual que é a porcentagem de erro entre elas? De diferenças entre elas? Mais de 98% dos textos, a quantidade dos textos estão iguais.
Consegue imaginar, meu irmão? Mais de 5.900 pessoas copiaram o texto, e esses textos que eles copiaram são entre eles mais de 98% iguais. Quando te falarem que a Bíblia, não, isso daí é tudo diferente. Não, não é, você não sabe o que está dizendo. E esses 5.900 cópias existem. Elas estão lá, a maioria deles lá no Vaticano, a maioria desses textos estão lá. É igual ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento mais antigo ainda. Então eles tinham o Antigo Testamento que foi passado de pai para filho, e que os escribas, eles copiavam. Então sim, eles têm uma técnica. O escriba, quando ele ia escrever, fazer uma cópia de algum texto do Antigo Testamento, o escriba judeu, existiam técnicas específicas para ele poder fazer uma cópia do texto sagrado. Eles eram zelosos assim de uma maneira extrema. Não era qualquer pessoa que podia fazer. Você podia saber escrever, ler, se você não fosse um escriba, um sacerdote da linhagem, não sei o que seguisse essas regras, você não poderia escrever. Então esses textos foram escritos em aramaico, amém? Depois de muitos anos, mais de 700, 800, 900 anos que esses textos foram escritos, o Antigo Testamento, encontrou-se lá nas cavernas de Qumran outros textos escritos também por outros povos que moravam lá na região dos essênios, enfim. Os textos eram diferentes entre eles há 800 anos. Um foi escrito no ano, o outro foi escrito no ano 800. Foram bater os dois textos, peguei principalmente o livro o livro de Salmos e o livro de Isaías. Foram pegar os dois textos, escritos em hebraico. Um com diferença do outro de 800 anos, eles eram mais de 98% iguais. Então, meu irmão, a Bíblia, ela tem um nível de credibilidade que não se explica humanamente dizendo. Ela tem pequenas falhas, porque é normal, e inclusive essas pequenas diferenças, elas servem para dar credibilidade a ela. Por exemplo, não sei se você já deve ter ouvido falar, porque nos evangelhos tem diferenças. João fala uma coisa, Mateus fala outra coisa. Já falaram isso para você? Por exemplo, num texto sinótico dos quatro evangelhos sinóticos, João, Marcos, Mateus e Lucas, quando você vai ler lá sobre a ressurreição de Jesus, um texto vai dizer que tinha um anjo, no outro texto vai dizer que tinha 2 anjos. Então esse é o tipo de contradição que as pessoas falam, olha aí, a Bíblia está se contradizendo. Não, a Bíblia não está se contradizendo. Isso, pelo contrário, isso dá para ela credibilidade, porque pensa aqui comigo, como que a Bíblia foi escrita? Então, irmã Fátima, como que a Bíblia foi escrita? Estamos aqui, a irmã Fátima está aqui na igreja, a Gemima está ali no Zé Padeiro, a Aline está aqui na Robiana, o irmão Sérgio está lá nas bombas, amém? 4. Aconteceu um acidente aqui de carro, uma batida, amém? Os 4 viram o acidente? Os 4 viram. Daqui 40 anos, eu peço para a irmã Fátima descrever o acidente. Peço para a Gemima descrever o acidente. Daqui 40 anos, peço para a irmã Aline descrever o acidente e o irmão Sérgio descrever o acidente. A irmã Fátima vai descrever o acidente segundo a ótica dela, segundo aquilo que ela viu. De repente, ela viu que o carro que veio de lá para cá era azul. Então ela vai escrever lá que o carro azul veio e bateu contra o outro carro. Ela viu um pneu voando. Um pneu voou. Só que a irmã Gemima não se atentou à cor do carro azul, ela se atentou à cor do carro branco que vinha de lá para cá. E ela falou: e eis que eu vi um carro branco.
ela não viu a roda, ela viu só o pescoço do passageiro balançar. Ela disse, o passageiro balançou o pescoço para frente e para trás. Isso não significa que elas estão narrando coisas diferentes. E assim por diante. Todos estão narrando o mesmo fato. Só que ela deu ênfase no carro azul. Ela deu ênfase no carro branco. O irmão deu ênfase na matrícula do carro. Matrícula do carro, eu vi a matrícula do carro era tal. Isso dá mais credibilidade ainda para a Bíblia. Por quê? Agora imagina, se eu pegasse 4 pessoas que viram o mesmo acidente em visões diferentes e foram escrever isso 30 anos depois, se eles fossem iguaizinhos, eu ia falar, tem alguma coisa estranha aí. Tem alguma coisa estranha aí. Eles combinaram de escrever a mesma coisa. Não adianta, irmão. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém. Você nem precisa ser crente. Você nem precisa ser crente. Isso que eu falei para vocês é um método de avaliação científica para comprovar se certos textos históricos, não estou nem falando de textos sagrados, se certos textos são evidências reais ou não. Então, uma das técnicas que eles usam é essa. Pera lá, eles estão todo mundo falando a mesma coisinha, porque é igual a um crime. Então tem lá, aconteceu um crime, a pessoa apareceu morta, tinha 10 pessoas lá. Se as 10 pessoas falarem a mesma coisa, igualzinha, o delegado vai falar, tem alguma coisa errada aí. Eles combinaram o que eles vão falar, porque não é possível, é normal que aconteçam coisas diferentes. Uma pessoa vê uma roupa, uma outra pessoa viu uma coisa assim, uma outra pessoa, mesmo que toda a história tem que ser mais ou menos parecida, mas não exatamente igual, que é o que acontece nos evangelhos de Jesus. A história, ela é parecida, alguns detalhes que são diferentes, que é completamente normal. Amém? Amém. Alguém aprendeu alguma coisa hoje? Amém. Eu ia falar sobre o João Ferreira, mas aí acabei entrando nessa história da Bíblia. Então João Ferreira achou a palavra escravo muito forte. Então ele quis dar uma suavizada no sentido dela. A palavra grega lá é doulo, significa escravo. E aí ele quis colocar servo, para poder ficar um pouquinho mais bonitinho. E aí a pessoa tem essa concepção, tem um escravo que é maltratado, porque assim, nós também, se eu falo de escravo, o que vem na tua mente? Uma pessoa que é maltratada, que apanha. Aí ele falou, Jesus não faz isso conosco, mas a palavra é escravo. Jesus não faz isso conosco, mas nós somos, exatamente. Tinha um escravo. Sim, pessoas que eram quase da família. Olha aqui, lembra que nós falamos sobre Abraão? Que ele foi lá lutar contra os 5 exércitos, lembra? A Bíblia vai dizer que ele foi com 318 homens macedônios. Mas essa palavra macedônios não é que eles eram nacionais de Macedônia, porque Macedônia nem existia. Essa palavra é usada, designada para escravos. Ou seja, os escravos foram lutar junto com ele. Por quê? Porque faziam parte da família. Porque ele tratava muito bem os escravos, dava a eles de comer, dava a eles comida, dava a eles bebida, dava a eles um lugar para eles morarem, e eles trabalhavam em troca, eles recebiam isso tudo. Ou seja, isso é bom, não é? É o que Jesus faz com você. Amém ou não amém? Alguma dúvida? Amém, glória a Deus.